Se você está querendo comprar seu primeiro drone ou se você está pensando em trocar o seu equipamento, você precisa saber exatamente se aquele drone que você está pretendendo pegar é exatamente aquilo que você precisa. Você precisa colocar na balança a sua real necessidade e precisa entender um pouquinho o que cada um desses equipamentos aqui é capaz de oferecer para você. Hoje em dia, a gente tem vários modelos de drones, vários tamanhos, várias funcionalidades e vários preços. E isso pode te levar a fazer uma escolha ou até uma compra errada, principalmente se você acabar dando ouvido para esse ou aquele seu conhecido que já tem um drone, sem saber certinho se o drone que você escolheu vai ser exatamente aquilo que você precisa ou se você está pagando uma boa grana a mais por uma coisa que você vai acabar nem usando. Eu sei sim e até entendo que a empolgação é grande. Eu mesmo já me empolguei bastante com isso e já errei bastante no passado. E nesse vídeo eu não vou tentar te convencer a comprar esse ou aquele drone, mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do que cada um desses equipamentos é capaz de oferecer e tentar abrir um pouquinho mais a sua mente para que você não se arrependa depois ou você não entre num barco furado, para que você faça a escolha certa daquilo que realmente te atenda e seja a opção certa para você e para o seu bolso. Quem me conhece há certo tempo sabe que eu já tenho uma certa experiência com essas máquinas voadoras aqui. Desde que o primeiro drone foi lançado e comercializado como drone consumer no mundo, na época era um drone que não tinha nem câmera, isso me encantou e me fez seguir nesse caminho que no começo era um simples hobby, mas hoje acabou virando a minha principal fonte de renda, a minha profissão. Hoje o meu trabalho é com esses equipamentos aqui, com os drones. É claro que durante todo esse período eu também caí na tentação de comprar esses equipamentos bem baratinhos, esses drones bem baratinhos aí. Até porque na época não existiam tantos canais aqui no YouTube que mostrassem o real funcionamento de cada um desses equipamentos aqui. A gente não tinha quase nada de informação. E quando a gente via uma propaganda de um drone que eles falavam que já vinha com câmera, aquilo ali na época era uma coisa sensacional, a gente saía das lojas com um belo de um carnê bíblico para pagar um drone em trocentas milhões de vezes. E a gente perdia os equipamentos antes mesmo de pagar a segunda parcela daquele carnê gigantesco. Podem acreditar nisso. Tá, Marcão, mas por que você está contando isso pra gente? Porque um dos principais e piores erros que uma pessoa que está começando no nosso universo pode cometer nos dias de hoje, vamos deixar isso claro, é cair na tentação de comprar esses drones bem baratinhos, dessas propagandas fajutas que a gente costuma ver aqui na internet, até no meio dos nossos vídeos aqui no YouTube. Tem propaganda que fala de drones de R$500 que filmam em 4K, tem GPS, tem segurança, tem baterias incríveis, ou seja, são os melhores drones do mundo por um preço quase de graça. Mas o pior disso tudo é que ainda existem muitos youtubers que tentam te convencer de que aquilo é bom, de que aquilo funciona direito e de que aquele drone é o melhor para quem está começando. Mas olha só, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que esses milagres tecnológicos não existem. Você deve fugir desses drones de brinquedo. Isso só vai fazer você jogar dinheiro fora e eu te garanto que depois de 2 ou 3 voos, esse drone vai cair, ou então ele vai dar flyaway, vai sair que nem louco por aí, vai acabar batendo em uma árvore, enfim, vai te dar dor de cabeça, prejuízo e vai acabar deixando você bem chateado, achando que o problema é que você não soube pilotar aquele drone direito. Então aqui já começa o meu primeiro conselho para que você não comece errado. Foge desses drones de brinquedo. Se a sua situação financeira não te dá condições de comprar um drone de verdade como esses aqui, espera um pouquinho mais, junta um pouquinho mais de grana, pesquisa bastante e, se for o caso até, tenta comprar um drone usadinho, em boas condições. Tem muita gente que comercializa isso no mercado nos dias de hoje, por preços até bem menores do que você possa imaginar. Deixe esses brinquedos para você comprar para o seu filho. Aí sim eu recomendo você comprar um desses drones bem baratinhos. Afinal de contas, isso é um brinquedo. E brinquedo foi feito para dar na mão de criança, não na sua. Agora que você entendeu isso, vamos pular de um drone de brinquedo para um drone de verdade, como esses aqui. Eu estou aqui com quase todos os drones da linha DJI. E esses drones são sim os melhores do mercado. Você precisa saber e precisa entender o porquê que eu falo isso. Eu até concordo que esses drones aqui, eles são sim os mais caros. Existem modelos como os drones da Autel, da FIMI, da Hubsan, que também são drones com uma boa tecnologia e que até funcionam bem. Mas não dá pra gente comparar nenhum deles com a tecnologia empregada nos drones da DJI. Os caras, eles não param de evoluir, não param de lançar drones, um melhor do que o outro.
Esse ano, por exemplo, foram lançados uns 4 ou 5 drones novos, se eu não estiver enganado. A tecnologia de transmissão dos drones da DJI, elas estão cada vez melhores, os sensores estão cada vez mais aguçados e a qualidade da imagem desses drones está ficando cada vez mais cinematográfica. E não pensa você que eu estou falando isso porque eu sou patrocinado pela FlyPro, que é uma revenda oficial de DJI aqui no Brasil. Isso é só mais um motivo que você precisa entender e que as pessoas têm que aceitar. Doe a quem doer. A DJI é a única que tem revendas autorizadas aqui no Brasil. Ou seja, os caras têm suporte, qualidade, confiabilidade e experiência. Eles foram os pioneiros na criação dos drones da linha Consumer e são os responsáveis por mais de 99% dos drones usados na área de segurança, agricultura, mapeamento aéreo e por aí vai. Eu até costumo dizer que um drone da linha DJI é como se fosse um Fusca. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, você vai conseguir alguém para consertar o seu drone no caso dele precisar de alguma coisa de assistência técnica. E essa é uma decisão que pode fazer total diferença na escolha do seu drone. Pensa bem na hora de decidir o fabricante do seu equipamento. Não considera só o preço, considera tudo, até mesmo a disponibilidade de acessórios para o seu equipamento. Depois de decidir pelo fabricante do seu equipamento, uma outra coisa que você deve levar em consideração é o motivo que está te levando a comprar um drone. Se você vai usar esse equipamento aqui só mesmo para sua diversão, ou se você pretende mais para frente trabalhar com esse equipamento, fazer uma graninha extra com ele. Eu conheço muita gente que gastou uma pequena fortuna para comprar um drone absurdamente incrível, o mais top de todos os drones da linha DJI, e pouquíssimo tempo depois está anunciando o drone porque ele acabou descobrindo que aquele equipamento é um pouco demais para aquilo que ele realmente faz com o drone. É mais ou menos como se você comprasse uma Ferrari para andar numa estrada que você não pode ultrapassar o limite de 60 km por hora. Então assim, pensa direito e segura bastante a ansiedade. Eu sei melhor do que você possa imaginar que isso é bem complicado da gente tentar segurar. Eu também sou desse jeito, exatamente assim. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que aquele Fusca também pode andar naquela estrada dentro do limite de 60 km por hora. Eu mesmo, Marcão, não tenho necessidade nenhuma de comprar um equipamento top dos tops para fazer aquilo que eu faço. E olha que eu vivo disso, que eu trabalho com drones. Então assim, coloca na ponta do lápis tudo aquilo que você realmente precisa. Se você vai comprar um drone só para filmar aquelas viagens que você faz com a sua família, os mais portáteis, esses pequenininhos aqui, são os mais indicados. Eles são bem mais discretos, eles chamam muito menos atenção do que um drone maior, são mais silenciosos e dependendo do local para onde você for viajar, talvez você não precise nem pedir autorização de voo. E é claro que eu estou falando isso em algum país de fora do Brasil, porque aqui no Brasil todos esses equipamentos aqui exigem uma autorização de voo. Agora, se além de você usar ele para passeio, você também pretende fazer trabalhos com drone, os maiores e mais robustos vão ser mais indicados para você. Ah, Marcão, mas eu nunca pilotei um drone. Será que eu vou conseguir pilotar um drone mais robusto, como esse grandão aí? Por exemplo, o Mavic 3 Pro? Sem problema nenhum. Tanto faz você pegar um drone desses pequenininhos aqui, como esses maiores aqui. A operação deles é exatamente a mesma e qualquer um desses drones aqui, eles têm comportamento bem parecido um com o outro quando eles estão voando. Não existe essa de que esse drone aqui é mais fácil de pilotar do que aquele. Todos esses drones aqui, todos eles têm GPS, captam satélites que ficam monitorando onde o drone está. Todos eles ficam paradinhos no ar se você soltar os sticks do controle. Todos eles têm sensores de posicionamento na parte de baixo. Qualquer um deles aqui já tem baterias inteligentes que automaticamente já criam ciclos de autodescarga para evitar problemas. Todos eles possuem um nível de sinal bem confortável, você consegue praticamente a mesma segurança até quando você estiver voando bem longe com ele. E todos eles voltam automaticamente para casa no caso de perda de sinal, de bateria fraca, ou até mesmo se você mandar ele voltar sozinho, apertando o botão Return to Home que já vem nos rádios controles deles. E todos esses drones conseguem filmar em até 4K de resolução. Olha isso. Ou seja, todos eles têm exatamente a mesma forma de operação. O que vai diferenciar nesses casos aqui é a capacidade dele brigar com o vento, se ele tem sensores anti-colisão ou não, o tamanho do sensor da câmera, se ele filma em D-Log ou não e algumas funcionalidades extras que vão facilitar um pouco a gravação de takes meio que automatizados. Agora, se a sua principal preocupação antes de comprar um drone é saber qual deles vai mais longe, existe uma coisa que você tem que saber antes de qualquer coisa. Quando qualquer fabricante, de qualquer marca, de qualquer drone, até os de brinquedo, te dá a informação de quantos quilômetros ele tem de range, ele não está te dando a informação de que o drone chega naquela distância.
Ele está simplesmente te dando essa distância como forma de mensurar a capacidade total de transmissão e de comunicação do rádio com o drone. Um drone, ele pode até ter capacidade de chegar até 20 km de distância, mas existem fatores externos como, por exemplo, o sinal de Wi-Fi, antenas de televisão e rádio, prédios, interferências eletromagnéticas causadas por torres de alta tensão, a própria geografia do terreno e até mesmo o sinal do seu celular pode intervir diretamente na transmissão do rádio com o drone. Não adianta você comprar um drone agora e querer mandar ele a 20 km de distância se você estiver fazendo isso, por exemplo, no meio da cidade. Dependendo de onde você estiver, aqui mesmo perto da minha casa, com 500 metros eu perco o sinal. E isso não é problema do equipamento, isso é problema do local e das condições em que você está. Isso você tem que colocar na cabeça e tem que ter ciência disso. Claro que os drones mais modernos hoje em dia, eles até conseguem driblar certos problemas nas ondas que existem no ar. Mas isso é uma coisa que você só vai conseguir medir mesmo, na real, se você estiver numa área bem afastada, de preferência numa área rural, onde não existe torre de transmissão, sinal de Wi-Fi, enfim, onde não exista nada que atrapalhe a comunicação direta do rádio com o drone. Sem contar ainda que existe uma regulamentação para o uso dos drones aqui no Brasil que te impede de fazer voos mais longos. Então, isso definitivamente não deve ser um fator decisivo na hora de você escolher o modelo do seu drone. Até porque, quanto maior a potência de um equipamento como esse aqui mais caro, mais alto é o valor dele. Será que compensa você arriscar mandar um equipamento como esse aqui, num patamar desse preço aqui, bem longe de você? Você tem coragem? Agora falando dos drones da DJI, ela dividiu os drones da linha consumer dela em 3 categorias. Os minis, os intermediários e os mais robustos, os mais profissionais, os drones da linha Mavic. Os minis, eles são bastante compactos e extremamente leves. Eles não passam de 250 gramas. E esses aqui são os drones ideais para quem está começando e para quem procura muita portabilidade. Para você ter uma ideia, um drone desses aqui você consegue guardar no bolso de uma jaqueta. Eles são capazes de filmar em 4K e já trazem vários recursos de voos autônomos, como por exemplo os Quick Shots. Os drones intermediários, como é o caso do Air 2S ou do Air 3, já oferecem recursos bastante avançados, como câmeras com sensores maiores, como é o caso do Air 2S, que tem um sensor de 1 polegada, ou então 2 câmeras independentes, como existe no caso do Air 3, esse aqui que foi lançado esse ano. Já os drones da linha Mavic foram criados para uso mais profissional. Eles são mais robustos, brigam mais com vento e dependendo do modelo que você escolher, ele pode trazer até 3 câmeras diferentes com capacidade de filmar até na qualidade Apple ProRes. São drones bem completos e para quem trabalha com imagens e precisa de qualidade máxima que um drone pode entregar, esse realmente é o drone certo. Olha ele aqui. O melhor drone para quem está começando agora definitivamente é um dos drones da linha Mini. E não pensa você que você não consegue trabalhar com um drone como esses aqui. Só para que você tenha uma ideia, o meu drone de uso pessoal é um Mini 3 Pro, ele está aqui ó. Para aquilo que eu faço, para o meu trabalho, para aquilo que eu gosto de fazer, que é voar em FPV, ele me atende muito bem e vai continuar me atendendo por um bom tempo. Se você não tem grana para começar com um drone mais novo ou com um modelo mais atual, você pode tentar comprar, por exemplo, um Mini 2, mesmo que ele seja usadinho. O Mini 2 é sem dúvida nenhuma um excelente drone. Ele oferece recursos de gravações quase que profissionais e a câmera dele você consegue fazer vídeos com até 4K de resolução. Você voa com ele até 31 minutos com uma única bateria, tem uma resistência ao vento que eles chamam de nível 5, o bichinho é bem valente mesmo, já traz um sistema de transmissão que consegue um range de até 10 km, o chamado OcuSync 2.0, e também tem os Quick Shots, os voos autônomos, e ele já permite que você faça fotos panorâmicas totalmente automático. E esse droninho aqui já faz fotos em formato DNG. Você vai conseguir editar as fotos produzidas com esse droninho aqui com muito mais liberdade. As fotos são capturadas com uma riqueza de detalhes absurda. Já se a sua condição financeira for um pouquinho melhor, o Mini 3 Pro, um drone igual ao meu, pode ser bem melhor para você. Um drone que já tem sensores de obstáculos na frente e atrás, consegue seguir pessoas e objetos, tem bateria com tempo de voo que pode chegar até 47 minutos, ele é um drone silencioso, seguro e você consegue voar com ele num range de até 12 km de alcance com um sistema de transmissão mais novo, o O3. E ele já permite que a câmera dele gire 90 graus para que você consiga produzir conteúdos para suas redes sociais sem corte nas imagens. Você grava com ele na vertical com o próprio giro da câmera do drone. Agora é claro,
a gente não deve deixar de considerar o novíssimo Mini 4 Pro, o mais recente e mais completo de todos os drones da linha Mini. Um drone que agora tem sensores anti-colisão por todos os lados do drone. Ele consegue fazer vídeos em câmera lenta com até 100 frames por segundo, filme de log-m com 10 bits de cor, e tem um recurso sensacional que faz com que a captação desse drone em ambientes noturnos seja a melhor até hoje num drone desse tamanhozinho aqui. O Mini 4 Pro, ele tem um recurso bem legal já nativo nele, o Trajetória, como se fosse os Waypoints, um recurso que permite que você planeje rotas de voo com antecedência e pode até salvar essa rota para que você possa repetir essa mesma rota em horários e dias diferentes. O drone ele vai voar sozinho, seguindo exatamente a trajetória previamente programada por você, e é como se fosse mais ou menos uma missão programada. Essa missão pode ser repetida quantas vezes foram necessárias no mesmo local. O drone vai fazer exatamente os mesmos movimentos totalmente sozinho. Sem dúvida nenhuma, esse aqui é o mais profissional de todos os drones da linha Mini. Mas qualquer um desses drones, de novo falando, qualquer um deles vai ser excelente para você. Vai depender daquilo que você busca e o que você realmente precisa. Se você começar com qualquer um desses três aqui, você vai ser bem feliz. Vamos partir agora para um drone intermediário. Vamos falar sobre o Air 3. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é a melhor relação custo-benefício quando a gente fala de um drone consumer nos dias de hoje. Pelo menos até a data de hoje. Esse aqui já é um drone um pouco mais robusto, um equipamento que traz duas câmeras independentes, sendo que uma delas é grande angular. Quando você alterna de uma câmera para outra, é como se você estivesse dando um zoom óptico nas imagens. Bem legal isso daqui. Ele faz imagens em 4K com até 100 frames por segundo e vídeos em HDR com até 60 frames por segundo sem cortes. Ele também faz fotos em JPEG e RAW com até 48 megapixels de resolução e também traz o modo noturno de captação das imagens. E tudo isso aqui em cada uma das duas câmeras de maneira totalmente dependente. Aquilo que você faz com uma das câmeras, você faz exatamente igual com a outra, totalmente dependente. Aquele recurso que eu acabei de falar do Mini, que é o Trajetória, também tem aqui no Air 3. E ele também faz conteúdos na vertical para que você possa postar nas suas redes sociais. Só que no caso aqui do Air 3, a câmera não gira. Nem tem como fazer isso daqui com uma câmera desse tamanho. As imagens elas são cortadas pelo aplicativo de DJI Fly e entregues totalmente prontas para que você possa postar na hora. Só o fato desse drone aqui trazer duas câmeras independentes e trazer todos os recursos mais atuais dos drones da linha DJI em cada uma das duas câmeras, de maneira totalmente independente, já faz com que esse drone seja o melhor nos dias de hoje para quem já tem certa experiência com drones e está buscando uma maior autonomia, maior resistência ao vento e mais versatilidade na captação das imagens. Ele não é dos drones mais baratos, mas ele também está longe de ser um dos mais caros. Agora falando sobre os totalmente profissionais, os drones da linha Mavic, eles são os mais completos de todos. Esses equipamentos aqui, eles são muito mais robustos e as câmeras desses drones são as melhores do mercado, até os dias de hoje. São as câmeras Hasselblad. Dependendo do modelo que você escolher, ele pode até ter 3 câmeras, como é o caso desse que eu tô aqui na mão, o Mavic 3 Pro. E dependendo do modelo também, ele tem capacidade de gravar com qualidade Apple ProRes. Tudo que existe de melhor nos dias de hoje quando a gente fala em qualidade de imagem numa câmera de um drone da linha Consumer. Esses drones aqui, eles são capazes de filmar até 4K com 120 frames por segundo ou em até 5,1K com 50 frames por segundo. Isso aqui numa câmera Hasselblad é totalmente insano. A qualidade disso aqui chega a ser inacreditável, é uma qualidade absurda mesmo. Esse drone aqui, ele também já tem memória interna e dependendo do modelo, essa memória pode chegar a até 1 TB de tamanho. Olha só isso. Ou seja, eles são drones totalmente profissionais com altíssimo nível de qualidade de imagens. Esse aqui é o drone certo para aqueles profissionais de televisão, de cinema, filmmakers independentes e grandes produtores de conteúdo que precisam trabalhar com altíssima qualidade de imagem e uma liberdade muito maior na pós-produção. Esse aqui é o mais incrível e o mais completo drone da linha DJI. É o mais caro sim, mas pelo que ele oferece, é o tipo de drone que você vai ter por muitos anos e ainda assim você vai estar totalmente atualizado. Melhor do que isso aqui, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais ainda, viu? Vai demorar para eles realmente fazerem alguma coisa melhor. Outra coisa que você deve analisar na hora de você comprar seu drone é se você tem a intenção de fazer voos em FPV, ou voo em primeira pessoa. Aquele voo que você coloca um óculos de realidade virtual no rosto e voa como se você estivesse realmente embarcado dentro do drone, como se você estivesse pilotando o drone de dentro do equipamento.
Se essa for a sua intenção, a DJI só permite que você voe dessa forma em alguns modelos de drones, e obrigatoriamente você precisa usar um dos óculos da DJI para isso, o Goggles 2 ou o Integra. E você também tem que comprar o Motion Controller 2, um equipamento que permite que você pilote o drone com uma única mão, um controle bem parecido com aquele antigo controle do Nintendo Wii. Se essa for a sua intenção, você precisa escolher entre um dos 3 modelos de drones que eu vou mostrar para vocês aqui agora que são compatíveis com eles. O Mini 3 Pro, o Air 3 ou qualquer um dos drones da linha Mavic. Todos os outros modelos aqui, tirando esses 3, eles ainda não são compatíveis, mas eu acredito sim que muito em breve a DJI deva liberar isso para que você possa fazer esse tipo de voo no Mini 4 Pro e até mesmo no Air 2S. Isso eu estou torcendo bastante. Bom pessoal, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender tudo e decidir realmente o que é melhor para você, sem apontar um determinado equipamento. Você tem que entender realmente aquilo que você precisa. Comprar um drone na empolgação nem sempre é a melhor opção para você. Você precisa entender certinho aquilo que você precisa e a sua real necessidade. Se você fizer isso, a chance de você se arrepender depois vai ser praticamente zero. Segura a ansiedade, pensa bem e decide você mesmo aquilo que é melhor para você. Eu agradeço demais a FlyPro, que é parceiraça aqui do canal, é a melhor revenda DJI aqui no Brasil, que me empresta sempre esses equipamentos aqui para que eu possa trazer esse tipo de conteúdo para vocês. A FlyPro realmente se preocupa não só em vender um equipamento para você, mas te dá realmente a melhor condição para que você possa fazer a escolha certa, a compra certa, na loja certa, na FlyPro. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui, você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo: te ajudar sempre. Beleza? Fui!